Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Gravando aqui num dia quente, num dia abafado aqui de São Paulo, mas faz parte, né? São Paulo está sendo uma loucura, né, Gabriel? Tem dias que estão fazendo uma temperatura doida, depois já chove, depois já esfria, ou seja, tudo para a gente ficar gripado. É uma delícia, é uma delícia. Eu tô me cuidar aqui, porque senão daqui a pouco minha voz vai para o espaço. Mas faz parte do jogo. Eu tenho hoje aqui mais um novo amigo, um livro que eu estava dando uma olhada. Eu não recebi o livro ainda do Gabriel, ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu recebi um material muito legal, muito legal. Uma história, fantástica, uma história, assim, uma viajada muito legal do Gabriel, e que a gente precisa, uma história que aparentemente se parece muito bem escrita e muito boa. Mas vamos lá, eu quero que ele que vai contar. Eu quero saber primeiro quem é Gabriel Rosário, por Gabriel Rosário. Bem, sou um cara que trabalho com tecnologia, gosto muito e, assim, muito influenciado por arte, música, ficção. Legal, eu entrei para essa parte de programação. Comecei com programação, ciência da computação, fui para inteligência artificial, depois mestrado essas coisas, muito por conta da influência na juventude de filmes e séries e livros sobre Android, futuro e tudo mais. Também gosto de fantasia, mas coisas futuristas, assim, pensar como é que vai ser a vida lá para frente. Muito essa influência, então eu entrei nessa carreira de tecnologia, mas sempre tive essa pegada de, não, quero fazer arte também, sabe? Tá. Quero fazer música, quero escrever textos e tal. Então, assim, nesse momento eu tô, agora que a vida tá ficando mais calma e tudo mais, eu tendo mais tempo, Na verdade, a vida toda eu tava sempre escrevendo e tudo mais, então, assim, esse livro que eu tô lançando é um trabalho, assim, de anos e anos, porque você tem fase, Gabriel? É teu primeiro? É, sim. Oxe, maravilha. O livro lançado eu tenho, então, tipo, vários contos e tudo mais que eu criava para melhorar mesmo minha arte, para alcançar meu estilo, assim. Mas aí, finalmente, agora eu vou pegar uma história aqui maiorzinha, vai ser nesse mesmo universo que eu estou escrevendo. E só que vai ao longo dos anos, é trabalho, mestrado, é tudo, você vai fazendo de pouco em pouco, mas finalmente eu consegui terminar. E aí teve todo o trabalho de preparação, né, que foi praticamente um segundo livro sendo escrito. Sim. Essa reescrita toda, mas assim, e aí esse sou eu, assim, eu tenho uma esposa, tenho um bebezinho, 1 ano e meio, um cachorro, 4 gatos. Hoje eu sou originalmente de Niterói, eu vivi um bom tempo da minha vida no Rio de Janeiro e agora estou morando no sul de Minas, perto de São Paulo, que é mais tranquilo e tal, porque é trabalho remoto também, a gente consegue viver uma vida mais tranquila, uma cidade mais tranquila, assim. Mas acho que sou eu. Gosto de tocar guitarra, gosto de cantar, escrever, adoro. Ler, consumir, gosto de videogame também. Tem umas histórias super incríveis também que, cara, mídia e videogame traz também. Junto com cinema. Além de livro, né? Óbvio. Mas acho que sou eu. Não sei se tem mais coisa, não. Legal. Agora, Gabriel, me diga uma coisa. Você tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, que vai ser na verdade, assim, é um termo em 2 palavras que a gente já está ouvindo muito. Ninguém está entendendo direito ainda, mas a gente vai começar a ouvir cada vez mais, chamado inteligência artificial. Isso ainda, muita gente fala, isso é bobagem. Não é bobagem. Muita gente fala, putz grila, eu tô com medo disso. Também não é para ter medo, mas é para a gente entender e saber utilizar. O que você acha que a inteligência artificial está vindo para o quê? Para nos ajudar, para nos substituir, para fazer coisas por nós, fazer coisas conosco? Como que você classifica essa coisa da inteligência artificial? Bem, então, a inteligência artificial está aí desde, sei lá, 1970, sabe? É uma coisa, não é nova. Não é. Porque agora tá mainstream, entendeu? Agora tá na boca do povo, mas assim, poxa, há anos, quando você abre o seu Netflix e ela sabe o que você vai gostar mais e bota lá uma bolha, cria para você, ou sua rede social, quando cria aquela bolha, cara, é uma IA que tá ali por trás, já há muitos anos, que foi bem feita a ponto de, cara, conseguir aumentar o engajamento, conseguir aumentar a receita da empresa. Então, assim, a gente já vive com a IA por trás dos panos fazendo as coisas e ninguém, oh meu Deus, entendeu? Então, assim, obviamente que tem casos e casos, tem alguns casos que são até maléficos, mas, cara, a inteligência artificial tá aí já há muito tempo ajudando a gente, sabe? Fazendo coisas incríveis.
Então, mas sim, aí agora, porque agora ela fala com a gente, né? Tem esse dela falar e fazer nosso trabalho e tudo mais. Então, a inteligência artificial, por si só, ela não tem um lado do bem ou do mal. O ponto é quem está por trás, qual é a intenção dela, né? Então, assim, Exatamente, você tem uma exatamente. corporação que só quer atingir o lucro, sim, é preocupante, porque, pô, que são pessoas ali por trás, né? Fazendo coisas erradas. Então, assim, isso daí que a gente tem que ficar de olho. Então, existem. Ih, travou. Alô? Ah, voltou. Tá aí, Então, tá aí. assim, existem coisas que a gente tem que ficar de olho, tipo, por exemplo, essa questão da inteligência artificial copiando a obra dos autores todos e não pagando direito autoral, por exemplo. Então, assim, cara, isso é legal? A gente não deveria estar indo atrás? Os roteiristas lá dos Estados Unidos já fizeram aquela greve e um dos pontos foi, pô, a gente não pode ser substituído. Porque, assim, Tá, se deixar, o dinheiro fala mais alto e realmente exato. acaba com tudo. Então, mas tem outros trabalhos que não, aumenta a produtividade, sabe? Programação e tudo mais. Poxa, ele consegue agilizar o trabalho da pessoa. O médico, ele consegue ajudar o médico. Ele não vai substituir o médico, porque no final do dia alguém tem que dar a palavra final, alguém tem que ser responsabilizado. Então, assim, a empresa que botou isso no ar não vai querer tomar um processo e fechar o negócio porque matou um paciente. Né? Então, assim, existem muito disso, do tipo, cara, obviamente vai chegar um dia, talvez substitua 100%, mas até lá, cara, todo mundo tem que ficar de olho, tem que se defender e tudo mais. Mas, assim, do jeito que está hoje, é muito de ficar de olho. E tem várias coisas que melhoram, sim, sabe? Você tem exames que são feitos, poxa, que diz para o médico coisa que ele nem pegaria, sabe? Sim, Então, é sim. super benéfico. Ele vê uma imagem e mostra, cara, e aponta lá, pô, olha só, essa pessoa está com essa doença e tal, tá no começo, dá uma segunda olhada aí, porque parece assim. Cara, mas no final do dia é o médico que toma a decisão, é o médico que usa. E até coisas produtivas assim, tecnologia, a máquina hoje erra muito. Então, se a pessoa confia cegamente no que está dizendo, ela vai botar para frente coisa errada. E hoje não. Você tem que saber que, cara, perceber que não, está errado e quando ela vem errado, eu corrijo, eu faço. Então, assim, É. eu, Eu acho que tem uma eu coisa, né, vejo. Gabriel? Fala, fala, termina, por favor. Por favor, termina. Não, é isso. Em resumo, a gente tem que ficar de olho, porque o potencial é muito bom, sabe? Muita coisa, cara, que a gente tem hoje, o foguetinho lá que volta para a Terra e consegue pousar de volta depois de voar. Cara, é muita matemática envolvida, muita coisa incrível que acontece ali por trás. É Então a gente claro. só tem que ficar de olho de quem está ali por trás usando, entendeu? Botando isso para jogo. A pessoa fala muito, Bruno, eu mexo muito também com o mercado de educação. É uma coisa, porque hoje em dia o chat GPT, ninguém mais faz trabalho, o povo pede para o chat GPT, ele faz o trabalho, faz o texto. Gente, o chat GPT, eu acho que tem assim, você pode achar que ele cria alguma coisa, mas ele não cria. Ele vai buscar tudo que foi criado e ele monta para você uma alternativa. Mas a criação, ele vai buscar na criação que já foi feita. Agora, se você acha que esse resumo de criações gera uma nova criação, aí é outro papo, né? Mas aí que tá, aí tu mata a originalidade. Porque vai ser sempre alguma coisa chupada de outro lugar, sabe? Tipo, sempre vai Exato. ter um monte de coisa semelhante a outra. E tem até um estudo que foi feito que se você pega material gerado por IA para treinar outras IAs, ao longo do tempo ele vai convergindo para tudo ficar parecidão, fica tudo Vai, igual. Porque vai você para de estreitando. ter. Exato, você fica tudo mais próximo do normal ali possível, da média, ao invés de você. Porque você perde essas originalidades, esses pontos fora da curva que surgem por causa das humanas. O que só Então, o ser assim, humano tem, né? Só o ser humano consegue ter isso, desculpa. e vai trazer algo de fora. Então, assim, É. obviamente que a gente usa muito nossas influências, mas a gente consegue criar uma coisa que, cara, faça uma originalidade que a gente junto, que a gente aprendeu, com coisas da nossa vivência, com coisas malucas nossas, e gera um negócio novo. Agora, a máquina não, ela vai estar sempre ancorada em alguma coisa que alguém já criou. Por isso que você escreveu um livro chamado, tem um nome, mas assim, é Rapina, não confie em androides, né? Por que não se pode confiar num androide, antes da gente falar da Rapina? Não, então, é porque a história é em torno muito dessa ideia de que o protagonista encontra uma inteligência artificial que é bem diferente do que ele está acostumado, sabe? No Uhum. futuro, a gente vai falar com nossos veículos, vai falar com o nosso apartamento, tudo vai falar com a gente, com essa fluidez, só que ainda tem aquele robôzinho, aquele artificial ali.
Só que ele encontra uma máquina que não, aparentemente é uma pessoa que está ali dentro, que tem desejos e Eita, metas e preba. objetivos, sentimentos, só que ele não sabe se... Mas é uma máquina de guerra que ele capturou. Então, Ah, assim, aí fica muito nesse suspense. É apenas uma máquina de guerra seguindo um roteiro pré-definido para me enganar e se salvar, ou de fato é uma pessoa aqui que eu estou começando a me relacionar e estou começando a criar uma empatia, uma conexão com ela. aham. Então, assim, o confio em Androids é isso, tipo, confia ou não confia? Ele vai ser morto ou vai chegar Eita. numa coisa legal, entendeu? É muito nessa pegada, então, que aparece uma nova IA que é diferente de tudo que já existiu, sabe, para ele. E você coloca esse teu romance, o Rapina, Não Confie em Androides, num Rio de Janeiro do ano de 2200. Que se a gente for pensar, 2200 está longe, né, gente? Está muito longe. 2000, não está longe, não, tá? Eu lembro que quando eu era jovem, quando eu estava na faculdade, um dos livros mais lidos e mais loucos era o 1984, do George Orwell. 1984 já estava meio que passado. E era assim, Verdade. o futuro do futuro do futuro, entendeu? 1984. Já, pelo amor de Deus. Meu avô nasceu em... Agora, 2200, gente, praticamente amanhã, né? É que nem o De Volta ao Futuro, que a gente já passou do futuro deles. Cadê meu carro Exato, voador? exato. Cadê? Eu lembro, você falando muito da rapina, me vem, é impossível não vir na memória o Blade Runner. Sim. Impossível não vir É, na memória Blade Runner, que para mim é um dos grandes filmes da história do cinema. Pra mim, esse dois que teve agora há pouco tempo é meio porcaria assim. Esse dois aí não curti, tem não. seus méritos, é legal, é legal. Mas o Não, primeiro, então, foi o primeiro que, cara, me ah, fez me apaixonar. não, Tipo, o primeiro que. Gabriel, eu acho o seguinte: não, vamos corrigir. O Blade Runner 2 é ruim? Não, não é. Não é ruim, de forma alguma. Só que, desculpa, para quem curtiu o Blade Runner Ah, original, sei, para quem sei, concordo. aproveitou, para quem se encantou ainda com a cena final do Blade Runner, a cena final do Blade Runner é antológica. É para ser vista, revista quase que todo dia. Para quem se encantou com aquilo, não devia nem ter feito dois. Mas tudo bem. Mas é impossível não pensar no Blade Runner, quer dizer, aqueles androides perfeitos, né? Ou seja, você olhava, você preferia o androide ao ser humano. Aham, sim. E ele é de carne e osso e tal, né? Tipo, não lembro se no filme é mencionado isso, mas no livro você vê bem que, cara, é carne e osso. Então, assim, É super carne. legal, os replicantes e tal. Então, assim, não, essa é super incrível, é super incrível. Foi a obra que, pô, quando eu era molequinho, meu pai me mostrando, eu, cara, eu amo isso, eu amo isso. Tipo, Que legal! essa estética, o diálogo no final, né? O monólogo, cara, tipo, É, totalmente existencial, super incrível. É super incrível. E o objetivo também, sabe, cara? Eles não querem nada mais do que, pô, só quero viver, cara. Então, assim, isso inspirou muito a minha obra, sabe? Tipo, no futuro, quando a gente tiver essas inteligências, vai ser justo a gente tratar elas como máquinas ou elas vão ter que ser tratadas, seguir as leis e ter todo. Ser tratado como cidadão, entendeu? Então, minha obra bate muito nessa tecla, nessa discussão que a gente vai ter que ter. A gente vai ter que criar classes de máquinas, tipo, máquinas inferiores. Ih, tá travando? Ai, meu Deus. não, tá não. Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Ah, é? Ah, então beleza. Tá, Tua imagem de boa. travou, achei que eu tava falando sozinho. Deve Mas ser a beleza. minha Mas, internet. Deve ser a enfim, minha internet aqui. sim, tem uma influência, sim. É um Blade Runner com uma pegada mais carioca, mais despojada, Boa. digamos assim. Então, tem bastante disso. E é mais na coisa do furto, do roubo e tudo mais, e o jeitinho carioca aqui e ali. Então, assim, mas sim, tem uma inspiração de Blade Runner, cara, de coração, assim. E você falou uma coisa muito legal, que é o que mexe, acho que com todo mundo que curtiu, que assistiu Blade Runner, que chega uma hora que você tem uma empatia pelas máquinas. Porque é que você falou, elas só querem viver. E como que nós, seres humanos, que brigamos tanto porque queremos viver, porque defendemos a qualidade de vida, defendemos o direito à vida, como que a gente vai ser contra isso, né? Como que a gente vai virar para uma criação e vai falar que só quer viver? Você vai falar, não, você não vai viver. É estranho, né? É um paradoxo que a gente vai chegar um dia e a gente vai passar por isso. E assim,
a história nossa, cara, a gente já teve uma época que a gente achava normal escravizar uma pessoa, usar uma pessoa como uma máquina para trabalhar pra gente. Então, assim, cara, não é uma parada assim muito fora da realidade, cara. Não, de forma alguma. Como é que a gente vai ver uma máquina como humana? Não, ela é uma pessoa, não é só. Então, assim, pô, a gente tem histórias bizarras na história humana. Então, assim, é meio doido, é meio doido. É uma coisa muito bizarra, bem triste. Mas fala um pouco mais da rapina pra gente. E a rapina nisso tudo, a rapina é o Android, esse Android de guerra, que, na verdade, não é? Ah, não, então conta pra gente. Quem é a rapina? Rapina é o codinome, né? O nome desse agente secreto, que era o Peter. Então, ele era o agente Rapina quando ele trabalhava para o exército, né, da Terra contra Centrória, que é esse planeta dourado que explora a Terra. Então, assim, anos antes da história começar, eles estavam em conflito, porque Centrória escraviza a Terra. Então, assim, não, a gente quer quebrar isso. E esse agente sabotou as coisas lá em Centrória e voltou para a Terra. Só que os militares, os parceiros dele, traíram ele e deixaram a mulher dele lá, não trouxeram ela. E falaram, não, cara, ela ficou lá. Então, assim, aí desde que ele voltou para a Terra, ele passou a brigar contra os militares, querendo salvar a mulher, e entrou em depressão, começou a usar drogas de esquecimento, tudo, porque assim, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho como nem me sustentar, quanto mais ir lá salvar minha mulher, mas eu vou conseguir. Sociedade carioca. Entrou na sociedade carioca. Então, assim, a história e a partir do momento que ele é atacado por esse androide da outra civilização, da civilização inimiga, e sobrevive, ele percebe, poxa, e se eu capturar esse androide e vender as peças dele no mercado clandestino? Eu vou conseguir um dinheiro ilegal aí que eu já tô tudo errado mesmo, vou fazer uma viagem clandestina para lá e salvar ela. E aí, nesse momento que ele captura esse androide, começa a ter essa interação com ele, tipo, cara, é só uma máquina me enganando ou realmente tem uma pessoa aqui, sabe? Vou mais a fundo nessa relação ou não, vou lá salvar minha mulher. Então, assim, e só que, ao mesmo tempo, estão os militares que odeiam ele procurando esse androide, estão a criminalidade do Rio procurando esse androide, os próprios centrorianos procurando o androide para resgatar. Então, cria esse bololô de gente atrás e ele correndo da galera. Cada um. Ou seja, no fundo, é uma grande história de amor o livro, né? Sim. Ele querendo resgatar a esposa é uma grande história de amor. Sim. E aí, no meio do caminho, pessoal percebendo o passado dele tudo, um grupo de resistência ao governo corrupto do Rio tenta recrutar ele, e aí ele conhece a líder da resistência, e aí acontece mais tretas no meio, porque junta tudo, é a treta dos androides, da galera atrás do androide, com esse grupo de resistência contra o governador, então as coisas começam a ficar intricadas, começa a virar um emaranhado de coisa acontecendo, e aí surge essa pergunta, cara, como assim? É um novo romance? Ou não? Vai todo mundo morrer? Ele vai conseguir ir lá pra lá, salvar a mulher? Legal. Então, assim, é uma história bem intricada, assim. Não, eu não quero que você conte aqui, por favor, não conte. Mas no final ele descobre se era um androide e se tinha alguém lá dentro? Não conta, sim, não conta, não vai estragar o final do livro. Sim. Mas ele descobre. Não, o livro não termina aberto, o livro termina fechadinho. O livro termina fechadinho. Então, todas as perguntas que ele abre, ele responde. Ele responde. Show de bola. Perfeito. E uma pergunta que é impossível eu não te fazer. Você está pensando numa continuação? Você está pensando numa outra história? Como é que você pretende continuar essa temática que é maravilhosa, muito legal, que você une, então, né, o teu conhecimento profissional com a questão da literatura. Show de bola, cara. Sim. Então, no momento, tem gente que me pede a continuação. No momento, eu tenho algumas coisas rascunhadas, mas tem outras histórias também que eu quero exercitar um pouco. Então, assim, eu vou rascunhando várias coisas em paralelo, mas eu estou mais inclinado a fazer uma coisa diferente para deixar os personagens respirarem, pegar também o feedback das pessoas, porque assim, uma vez que eu tenho mais feedback com o seu livro, cara, o que as pessoas mais gostaram, eu posso embasar um pouco da segunda história, né, nos feedbacks e tudo dos pontos. Então, estou deixando um pouco a história respirar um pouquinho. Uma coisa que acontece muito, Gabriel, e nas entrevistas que eu tenho aqui com diversos autores, é meio recorrente, é uma coisa muito legal que eu vejo isso. Você começa a escrever e aí você tem ideia dessa personagem, daquele, o que vai acontecer. No meio do livro, aquele personagem que você achava que era o personagem do teu livro, a personagem do teu livro,
Não, um outro que vinha lá, vinha correndo por fora, ganha mais espaço, e você começa a desenvolver. Você teve isso, assim, de uma troca, vou dar mais espaço para essa trama. Teve isso, mudou, passou para tua cabeça essa miscelânea, já que demorou para você escrever o livro, né? Eu comentei contigo dos contos, né? Então, assim, essa história desse livro era para ser a história de origem, nascimento, assim, não nascimento, mas a história de origem de um vilão de outra história. Olha só. Cara. Então, aí no meio da história, eu pensei, cara, esse cara tá muito legal. Ele tem uma moral, assim, obviamente que ele não é 100% correto, ele tem uma linha tênue entre. Mas ele é um cara muito maneiro, ele não tem como ele virar aquele vilão da outra história. Não tem como. Então eu meio que mudei, sabe? Tipo, no final, não tem como esse cara se converter ao mal, por exemplo, entendeu? Isso foi. E aí, tipo, já quebrou outra história toda, porque eu vou ter que mudar o vilão da outra história e tudo mais. Mas assim, acontece, sabe? Tipo, boa. Nasceu naturalmente. E acontece isso também, do tipo, você perceber, poxa, esses dois personagens, mas e se eu tentar reescrever, botar os dois no mesmo? Porque, assim, é muito importante você deixar a coisa mais enxuta. Aí você escreve bastante coisa como se fosse um personagem só. Não, realmente precisa dos dois. Eles têm objetivos e funções diferentes na história. É importante ter essa dualidade ainda. Aí você volta, reescreve para voltar e tudo mais. Então isso foi acontecendo. E eu fico com medo também, porque tem muita coisa que eu mudo na história, que eu fico pensando, e se me perguntar isso depois? E eu lembrar da versão antiga e não lembrar que na nova tá trocado e tal. Eu posso falar uma coisa e falar, você tá falando de coisa que nem aconteceu no livro? Porque, assim, tem umas coisas que aconteceram que já tirei da história e tudo mais, tem só nos rascunhos. Mas às vezes eu fico com medo de voltar uns flashbacks desse e eu esquecer que mudou. Tem disso, né, Gabriel? Essa coisa de. Às vezes você escreve um capítulo inteiro, uma trama inteira. Não, vou tirar. E aí você fica com aquele capítulo guardado. Fala, o que eu faço com esse capítulo? Deleto, esqueço de vez? Não, é um capítulo que eu vou usar mais para frente. Não, é uma coisa que é para um outro livro, não é para esse. A gente tem essa coisa. A nossa criação, e aí entra a questão até dessa questão de inteligência artificial, entra de. A nossa criação, a gente se apega, né? A gente se apega um pouco à nossa criação e às vezes é difícil apertar aquela teclinha delete. Sim. Mas é super importante, né? Você quer dar fluidez pro texto, você tem que cortar na carne, cara. Por mais que eu goste disso daqui, tem que sair porque eu tenho que dar aquele zoom out para ver, não, no geral, a obra está funcionando ou não com isso. Por mais que seja muito legal, pô, talvez eu possa aproveitar um trecho daqui, uma ideia daqui, em outra história, em outra coisa. Mas, assim, não vai se perder total, sabe? Porque é uma ideia que você deixou de lado agora, mas você pode trazer ela numa nova versão futuramente. Mas, sim, dói quando você, poxa, eu adorava essa cena, mó legal, mas realmente. E aí você até tenta pegar, será que tem alguma frase, algum trecho daqui que eu possa embutir em outro lugar e tudo mais? Eu até penso assim, mas, cara, tem que morrer, tem que sair. Pro bem maior da obra como um todo, sabe? E uma coisa que você me respondeu e que é um sinal de maturidade literária. Você falou, não, todas as perguntas foram respondidas. Eu entrevisto diversos autores aqui, e eu já entrevistei autor que falou o seguinte, cara, eu estou já escrevendo um novo livro, ele está com 800 páginas, eu não consigo terminar. Cada vez que eu tento terminar, vem uma coisa nova, e vem uma coisa nova, e vem uma coisa nova, e eu não consigo terminar o livro. Eu falei, cara, daqui a pouco você está escrevendo a Bíblia, né? Precisa tomar cuidado. Então, você perceber que, olha, o livro fechou, eu respondi todas as perguntas que foram abertas, ele chegou no seu final. Você pode ter uma continuação, você pode ter um capítulo 2, você pode ter cenas dos próximos capítulos, nada impede isso. Mas é uma questão de maturidade. Você fala, olha, eu coloquei o ponto final no livro. E é legal a gente reconhecer isso. E senão a gente vai ficar 50 anos com um livro só, né? Sim. Não é. E quando eu crio, eu vou rastreando, sabe? Cara, isso aconteceu aqui, abriu esse rasgo aqui, eu tenho que rastrear onde eu vou fechar lá na frente, mesmo quando eu estou esboçando. E, obviamente, que tem a pergunta principal, ou o arco principal do personagem que tem que fechar, mas, cara, vai mapeando tudo que vai abrindo, qual cena depende de qual. Eu meio que antes de eu começar a escrever a prosa, eu gastei bastante tempo nesse planejamento, justamente para poxa, precisa alterar aqui, eu sei onde eu tenho que alterar para manter a consistência, eu sei onde precisa alterar, onde eu tenho que fechar. Então, assim, muito do trabalho de escrever o livro, antes mesmo de botar a prosa, onde eu tenho vários rascunhos perdidos aqui, organizados,
era muito nisso, de fazer esse rastreamento, o que impacta no quê, o que muda o quê. Então, assim, isso ajuda bastante. Mais um sinal de maturidade, porque, Gabriel, aqui entre nós dois, em que ninguém nos ouça. Vocês vão ouvir, né? Óbvio. Mas que ninguém nos ouça. Gente, eu já peguei cada livro que o personagem começa assim, o personagem carioca, tal, não sei o que lá, nascido em São Paulo. Eu falei, não, peraí, se ele é carioca, ele não pode ter nascido em São Paulo. Sabe aquela coisa? Na pressa eu quero fechar o livro, sabe? Não tem uma revisão, não tem um processo de revisão, não gramatical, não, mas da trama em si. Aí o personagem pegou o carro e saiu para a viagem. Tá, e aí, o que aconteceu com esse personagem? Ele chegou, não chegou, bateu o carro, morreu, desistiu, foi embora, foi abduzido. Sabe aquela coisa? Tem autores, e é bom escrever, é gostoso escrever. E é gostoso que cada vez mais pessoas, mais jovens, estejam escrevendo. Mas tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado para que o livro, que nem você falou, e eu repito, assim, todas as perguntas tenham resposta. Todas as tramas se fechem. Todos os processos estejam redondinhos. O cara começou, vai terminar. Ou então você vai falar, olha, ele não terminou, mas logo tem um volume 2 para ele terminar. Senão fica uma obra sem sentido, fica uma obra só para falar que tem livro escrito. Né? E aí, eu fico pensando no leitor, entendeu? Poxa, eu li essas 400 páginas desse livro, cheguei no final e tá em aberto. Mano, fui enganado. Aí, tipo assim, entendeu? Aí eu fico pensando, poxa, as pessoas vão tacar fogo no livro, tacar na minha cabeça. Então, assim, não, galera, o livro é fechadinho. Pode vir uma continuação. Existe um arco maior que dá para plugar, existem sementinhas, mas é referência. Não é uma coisa que abrir uma pergunta e, vamos para o próximo livro para saber o que acontece. Não, tipo, eu tive essa preocupação de que, não quero que ninguém se sinta enganado, entendeu? Legal, você entrou nessa história, você vai sair dela com tudo respondido. Foi isso minha preocupação. E uma entrevista que eu li, não ouvi, eu li uma vez uma entrevista da grande escritora, para mim, talvez uma das maiores escritoras de romances policiais, a Agatha Christie, e que ela comentava que ela odiava esses romances de assassinatos policiais, que o assassino era um cara que entrava no último capítulo. Ela falava, não, isso é muito fácil. Você escrever toda uma história, começar, será que foi o mordomo? Será que foi a irmã? Será que foi a amante? Será que foi não sei o quê? Não sei o quê? E no último capítulo, não, foi o José. Quem é o José? O José entrou na história agora e matou. Não. Ela falou, você constrói a confiança do assassino desde a primeira página do livro. E aí, eu quero ver, porque é muito fácil, né? Você fazer, de repente bota um cara novo lá que nunca não tem nada a ver com a história e fala, foi ele. Não. Isso atrapassa, isso atrapassa. Isso que você falou, trapaça. Ela chamava isso de trapaça literária. Ela falou, não é. Você não pode enganar seu leitor. O seu leitor tem que olhar para você e falar assim, poxa vida, você me entregou o que você prometeu. E isso que é muito legal. É isso que você falou, responder todas as perguntas, fechar todas as tramas. Sem isso... no final vai ter que chegar assim, agora tudo faz sentido, sabe? Tipo, você consegue ligar os pontos e chegar, agora repensando aqui, foi por isso que tal personagem se agiu de certa forma, ou falou isso, não sei o quê. Isso. Você consegue ligar os pontos e falar, cara, faz todo sentido isso daqui. E até reler o livro. Muitas vezes, uma trama bem montada, como você está colocando, faz a pessoa reler o livro. Fala, nossa, aquilo que aconteceu lá atrás, então, deixa eu reler o livro. Deixa eu reler, agora sabendo do final, deixa eu reler para que tudo faça muito sentido, porque essa releitura, já conhecendo o final, começa a fazer sentido algumas coisas. Sim. Não, e tem uns filmes, principalmente, livro eu não lembro, mas chega no meio do filme e um personagem traz um recurso que você pensa assim, cara, mas espera aí, ele nunca me disse que tinha esse recurso, agora esse recurso surge. Aí se você olhar o filme no começo, por que ele não usou isso lá atrás, quando ele precisou de uma coisa parecida com essa, ele não tinha a mão? Mano, esse roteiro tá enganando a gente, sabe? Tipo, se ele tinha isso desde o começo, já tava resolvido o problema, não precisava resolver agora. Tipo, o cara, sei lá, puxa uma espada mágica. Cara, se ele tinha essa espada desde o começo da luta, por que ele não puxou no começo? Teve que esperar até agora. Exato. Já resolvia. Tipo, mas parando de você sente, cara, fui enganado. Esse cara tá achando que eu sou otário. Então, assim, é brabo isso. Não dá. Gabriel, conta pra gente, onde que as pessoas encontram o Rapina Não Confia em Androids?
Ele tá vendendo na Amazon, versão física ou digital, com Tá. frete grátis, né? As duas. Opa. Olha que incrível. E é só entrar em compre.rapina.com. Então, compre.rapina.com, você entra na página e vê lá, tem até minha foto lá, minha biografia. Ele tem E uma nas capa redes muito sociais. bonita. Ele tem uma capa muito bonita. Obrigado. Você tá com ele aí para mostrar pra gente? Porque eu tô vendo pelo release aqui, você tá com ele aí. Até foi por isso que eu achei que a Android era a Rapina, porque tem essa moça bonita, essa ilustração bonita. Eu falei, deve ser ela a Rapina. Não, é porque é uma personagem muito importante também na história. Aí eu acho que é mais legal de botar. Legal. Não, legal. Então, não, mas de boa, já deu para ver, então é fácil encontrar. E onde que as pessoas encontram Gabriel Rosário nesse mundão sem porteira? No Instagram, @gabri.rosario, gabr.rosario. Legal. Só me procurar lá. Dá para te escrever, dá para comentar. Fica à vontade. Manda mensagem no Instagram, eu adoro responder a galera. Eu adoro interagir, fica à vontade. Se quiser pergunta sobre o livro, dar feedback do livro, ficou super à vontade, sim. Eu gosto. Aproveita que ele está morando no sul de Minas, uma cidade tranquila, está com um bebezinho, tem que passar muito tempo em casa para cuidar do bebê, ele vai aproveitar no tempo, enquanto dá ela dando uma madeira para o nenê, ele aproveita e responde no Instagram. Essa que funciona. Meu amigo, quero te agradecer demais, parabenizar pelo livro. Continue com esse teu pensamento, continue com esse teu estilo, que eu acho que a gente precisa de pessoas honestas como você e de literatura de qualidade como a tua. Seja muito bem-vindo nesse universo e, por favor, assim que tiver novidades, volta aqui para tomar mais café com a gente. Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Valeu. E a você que acompanhou mais essa edição do Café Cultural, meu abraço, meu muito obrigado. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse.